Olá, no ar mais um Band Entrevista e esta semana o assunto é o mercado de trabalho. Até quando o emprego formal vai resistir às mudanças das leis e às novas necessidades das empresas? A massa de trabalho está preparada para essas mudanças? Para responder essas e outras perguntas, o programa recebe hoje o professor Lincoln Ferosman, que é doutorando em Ciências Sociais Aplicadas, mestre em Planejamento Urbano e pós-graduado em Administração, com ênfase em Recursos Humanos. Ele coordena os cursos de pós-graduação da FAAP em São José dos Campos, em Administração e Gestão de Pessoas. Ao meu lado, como todas as semanas, o jornalista Elcio Costa. Professor, obrigado pela presença aqui no Band Entrevista. O que o mercado de trabalho que está em mudança, isso todo mundo sabe, mas os trabalhadores já entenderam essa mudança até para superar a crise que aí está de emprego? Bom, antes de mais nada, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, poder debater um tema tão relevante aí na discussão do mercado de trabalho. Essa pergunta não é uma pergunta tão simples de se responder, né? A gente precisa olhar primeiro para um contexto histórico que mostra a relação do homem dentro do trabalho, né? A sociedade como a sua evolução natural. Se a gente pegar e fazer uma análise histórica, onde a gente sai de um modelo de era industrial e vem para um modelo de era do conhecimento ou da gestão da informação, essa modalidade faz com que as pessoas tenham que se relacionar de diferentes formas no mercado de trabalho. Portanto, dizer que o mercado de trabalho está correlacionado com a mudança de perfil da sociedade é uma análise fundamental se a gente for olhar essas novas possibilidades de desenvolvimento dentro da sociedade, dentro das organizações. Apesar da crise, o mercado de trabalho mudou e a sociedade está mudando. Esse cruzamento está acontecendo ou está havendo um distanciamento aí? Olha, se a gente olhar nos últimos 4, 5 anos, onde a gente passa por um momento econômico difícil, o desemprego ele é uma margem que cresceu muito na sociedade brasileira. E isso faz, sem dúvida nenhuma, com que essa possibilidade de ressignificação do mercado de trabalho tenha que gerar novas possibilidades para o trabalhador brasileiro. Por isso a gente vê com tanta frequência novas profissões que surgem a cada dia justamente para tentar equilibrar essas mudanças que vêm acontecendo aí nos últimos anos. Agora, essa mudança acontece ao longo do mundo inteiro, não só no Brasil, mas o brasileiro, o trabalhador brasileiro nos últimos anos, pelo menos nos últimos períodos, tem discutido, é o que está na pauta do dia, a reforma trabalhista, que é uma mudança na legislação que tem décadas e décadas de existência. Essa mudança, ela atende ao perfil do novo mercado? Como é que o trabalhador fica perante essa mudança? Essa é uma discussão profunda, porque falar sobre relações trabalhistas numa sociedade em que o Brasil foi o primeiro país a entrar na escravidão e o último a sair dela, tem uma conotação direta como nós nos relacionamos com o mercado de trabalho. Portanto, a gente pode dizer assim, bem a grosso modo, que essa maneira como a sociedade foi se transformando e a relação das mudanças trabalhistas tem a ver com o ressignificado do trabalho. Ou seja, existem novas profissões com novas demandas, com novas competências que exigem do próprio mercado de trabalho e da própria legislação brasileira um olhar novo para essas modalidades que vêm surgindo nos últimos anos. Ou seja, dá para a gente dizer com muita clareza que essa mudança no mercado de trabalho e a mudança da legislação serve para tentar fazer com que essas novas profissões ou essas novas modalidades de trabalho ocupem postos que até então nós não tínhamos há 15, 20 anos atrás. É preciso ser mais criativo na hora de procurar emprego, não só procurar aquele emprego com carteira assinada, que traz uma certa segurança. Esse caminho da CLT, da carteira de trabalho, tende a sumir com o passar dos anos? O que a gente observa em alguns outros países com modalidades que já foram parecidas com a nossa é que sim, há uma perspectiva nova de como o brasileiro vai se relacionar com o trabalho. A gente é mais flexível hoje, por exemplo, quando a gente pensa na jornada de trabalho, o trabalhador brasileiro dificilmente ele ocupa só um posto hoje. Portanto, se a legislação se adequar ou se ela não se adequar, essas discussões elas vão ter que continuar, haja visto que a gente tem novas modalidades de serviços, principalmente aqueles associados à questão da tecnologia. A legislação fica mais flexível para atender um mercado mais flexível. Agora, nós temos uma realidade que tem 13 milhões, 14 milhões de pessoas desempregadas no Brasil. Como é que essa massa de desempregados impacta nesse universo em transformação ou vice-versa?
Bom, aí a gente tem que olhar para todos os lados da economia, porque se a modalidade de trabalho informal no Brasil cresceu nos últimos anos, é muito em decorrente porque o brasileiro, boa parte dele, dessa massa de 13, 14 milhões de desempregados, não tem vínculo com uma carteira assinada nos moldes da CLT, que são as consolidações das leis do trabalho. A questão é, como a gente pode discutir as novas modalidades de trabalho com essas mudanças que estão acontecendo vigentes à lei? Então, o trabalhador brasileiro, ele consegue se adequar a essas mudanças sem que ele perca os direitos sociais que foram adquiridos nas últimas décadas e que haja um balanço interessante entre esses dois polos? Essa talvez é uma reflexão importante que a gente tenha que fazer, porque, de fato, a economia não só brasileira, mas mundial, passa por uma crise significativa. Então, o Brasil não é o único país do mundo que tem uma quantidade, digamos, expressiva de desempregados. A questão é como equilibrar esses dois polos, e aí sim tem que haver uma conversa dos dois lados, do empregador e do empregado. Para que não haja uma explosão de informalidade? Claro, porque a explosão da informalidade, ela também gera consequências sociais. Porque eu tenho pessoas trabalhando mais, em mais modalidades diferentes de trabalho, e aí eu tenho problemas que surgem decorrentes disso. Por exemplo, a gente observa que hoje as pessoas adoecem mais rapidamente dentro do ambiente de trabalho. E por que isso acontece? Muito pelo estresse, que é motivado pelo exercício da função. Então eu tenho dupla, tripla jornada de trabalho e a tendência de me estressar, de ter uma doença dentro do trabalho é muito maior do que antigamente, por exemplo. Isso cria um efeito cascata, né? Com toda certeza, né? Tanto para o trabalhador como para a empresa, que precisa buscar novas formas de se discutir isso dentro do mercado de trabalho, entendendo que muitas vezes aquele profissional que bate o ponto no final do expediente, ele não necessariamente volta para casa. Muitas vezes ele pode ir para uma outra jornada de trabalho e dar continuidade ali no desenvolvimento da profissão dele. Até mesmo uma mistura da formalidade e uma certa garantia com um salário que não alcança a necessidade dessa família com a informalidade, que aí sim, horas a perder de vista, professor. Que é o que a gente vê em muitas modalidades de emprego com o uso da tecnologia. Por exemplo, motoristas de aplicativo ou outras modalidades de pessoas que têm, muitas vezes, você conversa com esses profissionais, ele está dentro de uma empresa, ele é registrado, mas ele também buscou outras formas informais de melhorar a renda dele. A gente vai para o primeiro intervalo comercial, Band Entrevista volta em instantes falando mais de mercado de trabalho. Não saia daí.